Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Poucas normas jurídicas têm sido tão deturpadas, para não dizer aviltadas, quanto o artigo 142 da nossa Constituição Federal. Durante a reunião ministerial do último dia 22 de abril, o presidente da República alardeou que poderia, supostamente com base neste artigo, convocar as Forças Armadas para coibir o que ele chamou de abusos do Supremo. E essa narrativa bolsonarista ganhou amparo nos últimos dias no parecer emitido por ninguém menos que o professor Dr. Ives Gandra Martins. Li o parecer para poder sintetizá-lo aqui para vocês, evitando maiores tecnicismos. Segundo o Dr. Gandra, em caso de um eventual conflito entre o Poder Executivo e qualquer dos outros dois poderes, ou seja, Legislativo ou Judiciário, caberia aos chefes das Forças Armadas o poder moderador para solucionar o conflito. O que é o poder moderador, antes de mais nada? O poder moderador era uma figura do Brasil império, das constituições imperiais, que conferiam ao imperador, ao monarca, um poder adicional, um poder neutro, para que ele pudesse se colocar como árbitro do conflito entre outros poderes. Só que a nossa Constituição republicana, mais especificamente a Constituição vigente de 1988, não contém qualquer menção à figura do poder moderador. E o Dr. Gandra, como eminente constitucionalista, que inclusive atuou na elaboração do texto constitucional, bem conhece essa inexistência, essa falta. E aí lança a mão de um argumento, a meu ver, bastante capcioso. Afirma que, ao não inserir a expressão poder moderador, o que o legislador constituinte fez foi evitar o que o professor Gandra chamou de pleonasmo enfático, ou seja, como, na opinião do Dr. Gandra, a parte final do artigo 142 já deixa implícita a existência desse tal poder moderador, seria completamente desnecessária a inserção expressa da figura. Vamos traduzir todo esse imbróglio? Sugiro que analisemos o próprio texto do artigo 142. Essa norma dispõe sobre a constituição das Forças Armadas, que obedecerão aos princípios de hierarquia e disciplina e que, segundo esse texto constitucional, possui 3 funções na República. A primeira função, a defesa da pátria. Função essa que é cumprida pelas Forças Armadas de todo o mundo, a defesa das nossas fronteiras, das nossas fronteiras por terra, por oceanos e pelo ar. Segunda função, a defesa dos poderes, dos 3 poderes, para que possam exercer livremente as suas funções. E terceira função, a função de garantir, a pedido de qualquer um dos poderes, leia-se, ou executivo, ou legislativo, ou judiciário, de garantir a lei e a ordem. E é esse terceiro item que abre margem à polêmica. Foi com base nesse terceiro item que o Dr. Gandra enxergou um suposto poder moderador. Diz ele que, ao abrir esse espaço para a garantia da lei e da ordem, o legislador constituinte automaticamente previu, contemplou essa figura de poder moderador. Contudo, temos 2 colocações aí a fazer. Em primeiro lugar, qual
qualquer dos poderes pode requisitar esse apoio das Forças Armadas, não é só o Executivo. A leitura do parecer do Dr. Gandra, embora não afirme textualmente que essa prerrogativa caiba apenas ao Executivo, deixa isso muito implícito. Portanto, qualquer um dos poderes, qualquer um, ou o presidente da República, ou o presidente do Parlamento, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, essa garantia de lei e ordem tem sido bastante aplicada entre nós, sem que tal aplicação levasse ao surgimento de qualquer ditadura, de qualquer interrupção na ordem constitucional, na ordem estabelecida. Quem não lembra dos recentes GLOs, dos decretos de GLO, de garantia de lei e ordem, exatamente como contemplado nessa última função atribuída às Forças Armadas. São casos excepcionais em que as forças de segurança, e aí leia-se, as forças de segurança dos estados, as polícias militares, não conseguem assegurar essa lei e essa ordem. E nessas circunstâncias excepcionais, os militares, as Forças Armadas, passam a ser investidas de poderes de polícia. Isso ocorreu entre nós, aqui no Rio, quando do governo Michel Temer. Lembro claramente desse decreto de GLO. Também tivemos outras ocasiões, a realização de eventos, da Rio+20, eventos excepcionais que demandavam uma cobertura de segurança pública que a polícia militar local não era capaz de ofertar. Desse modo, houve uma garantia de lei e de ordem. Aliás, esse entendimento e esse modus operandi da garantia de lei e de ordem consta com todas as letras do próprio site do Ministério da Defesa. Deixarei o link aqui na descrição para que vocês possam conferir. Nas palavras do próprio Ministério da Defesa, consta a possibilidade, com base no artigo 142, da decretação de uma GLO, de um decreto de garantia de lei e de ordem para esses casos excepcionais, para assegurar que a população, em determinados eventos, não fique desvalida, possa contar com o poder de polícia também das Forças Armadas. Assim, creio que, a meu ver, não há que se falar em qualquer moderador, em qualquer poder moderador, perdão. Essa me parece ter sido uma figura, uma criação jurídica do Dr. Gandra, que, aliás, a toda evidência, se mostra bem relacionado a esse governo. Não à toa, uma de suas filhas atua no Ministério da Senhora Damares, ou seja, mantém relações estreitas com o governo. Diante desses breves comentários, discordo, me permito discordar do parecer do Dr. Gandra, mas, em compensação, concordar plenamente com a manifestação de um outro jurista igualmente de renome indiscutível, que foi o professor Modesto Carvalhosa. O professor Carvalhosa, nos últimos dias, comentando e também discordando do teor deste parecer do Dr. Gandra, já que entre nós, na Constituição Republicana, não há menção a qualquer poder moderador, o professor Carvalhosa mencionou com todas as letras que o artigo 142 da Constituição Federal não autoriza qualquer intervenção no Supremo. E disse mais, disse que um eventual entendimento em contrário seria um entendimento golpista, nas palavras do professor Carvalhosa. Deixarei aqui o link para que vocês acessem a sua manifestação no Twitter. Vejam, então,
as palavras de um grande jurista, de um notório jurista, que, além de todo o seu saber, mantém o seu compromisso com suas convicções. E nem se possa suspeitar que o professor Carvalhosa mantenha qualquer ligação espúria com o Supremo Tribunal Federal, pois, como todos nós sabemos, ele vem sendo um crítico feroz a vários ministros daquela corte, sendo inclusive autor de pedidos de impeachment contra mais de um ministro. Portanto, a partir desse cotejo entre comentários de dois juristas de igual renome, sugiro a vocês, todas as vezes que vocês lerem, que vocês depararem com o parecer de um jurista renomado, examinem bem a sua fundamentação e, sobretudo, a sua coerência. Afinal, direito não é matemática e há uma gama, um leque de interpretações possíveis para várias normas jurídicas. E lembro a vocês que muitas vezes um renome de um jurista serve por si só para autorizar o seu parecer. Tenhamos em mente que, num período bem recente, no período militar, tivemos juristas muito ilustres entre nós que chegaram a sustentar a constitucionalidade de atos institucionais, o que por si só é uma aberração jurídica, mas sustentaram e encontraram argumentos, fundamentos para tanto. Assim, sugiro sempre que vocês tenham em mente uma boa fundamentação e, sobretudo, uma coerência nos termos do parecer. Bom, esses eram os comentários que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.